Gente, eu prometi e vou cumprir. Antes de qualquer coisa, Fernandinha, vamos colocar o que o Moro falou do abraço dele com o ministro Flávio Dino. Nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo. Acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né? Como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro, né, que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo. Tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E eu acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Olha, do início para o fim deste vídeo, o Moro mudou de cor. Vocês perceberam isso? Ele foi ficando vermelho, 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 vermelho. A face inteira dele ficou vermelha. Eu quero entender por partes. Primeiro, a Ju que está brava com essa história. Eu quero entender de você, Ju. Você viu o problema nesse abraço e por quê? Não vi problema nenhum. Eu acho que basta ter um pouquinho de noção do que é a vida política real para entender essa justificativa do Moro. Em primeiro lugar, ele precisa adotar uma estratégia de sobrevivência. Ele está na mira, né? Deltan já caiu, e se ele não tiver um relacionamento muito bom, ele é o próximo. Inclusive, a vaga dele já está sendo cogitada, vários grupos já estão se organizando lá no Paraná para pegarem a vaga dele. Então, ele está fazendo aí uma estratégia de relacionamento e tem que fazer mesmo. Porque ele é senador, ele tem que ter bom relacionamento para aprovar projeto, ele tem que conversar com todo mundo. Essa história de que a gente tem uma disputa ideológica, então eu não olho na sua cara, isso é muito infantil. A gente precisa superar isso. Então, desde quando eu comecei a ver essa repercussão nas redes, ontem eu lamentei muito, assim, eu fiquei com pena dele, porque ele está fazendo o papel dele de político, ele foi eleito para isso, né? Se você não se relaciona como político, você não representa bem o seu eleitor. É muito simples assim. Se você tivesse que entrar numa casa política para só falar com seus amiguinhos, com aqueles que pensam como você não vai conseguir fazer nada. Então você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa incompetente, você é uma pessoa irresponsável. Então, a partir do momento que você está numa casa que é plural, que é colegiada, você precisa buscar aprovar os seus projetos, você precisa aprovar, conseguir retirar projetos nocivos ao seu campo ideológico, então você precisa se relacionar. Assim, eu não vejo nenhum problema nisso, eu acho que ele está fazendo certo mesmo de buscar a sobrevivência dele, e eu espero que ele sobreviva. Porque se o Moro cair também, é mais um sinal de que a gente está vivendo, sim, já uma ditadura, e eu acho isso péssimo. Agora, coloca a imagem aí na tela, Fernandinha, porque essa imagem tem que servir de lição para muitos brasileiros que no ano passado brigaram até com os seus familiares, com os seus amigos mais próximos, não se falam talvez até hoje e por muitas vezes devem ter se afastado porque um apoiou o Lula, o outro apoiou o Bolsonaro. Essa imagem, ela serve de lição para qualquer brasileiro. Para você que está no rádio me ouvindo agora, a gente está exibindo justamente a imagem do Flávio Dino abraçando, tá dando um cheiro ali no Sérgio Moro. Pelo menos é o que parece nessa imagem. Tem outras fotos que também relatam essa proximidade. O Flávio Dino estava fazendo meio que uma piada com o Moro e tal, eles interagiram ali. Isso aí, turma, é para todo mundo aprender que a gente não tem que ficar brigando por político nenhum. É isso. Não tem que ficar brigando por político nenhum, tem que brigar por aquilo que a gente acredita, porque a politicada lá em Brasília vai lá, se acerta, se resolve, e aí sabe o que acontece com você que brigou com o teu pai, brigou com a tua mãe no ano passado, com o teu irmão, com o teu primo, com o teu amigo, você não olha mais na cara deles, sabe o que está acontecendo com você agora? Você está sendo feito de trouxa. Essa é a verdade. Está sendo feito de trouxa. Porque quando você vai lá, defende o Bolsonaro, aí o Bolsonaro tira foto com o Toffoli, aí você vai lá, defende o Lula, aí o Lula faz acenos para a direita. É assim que funciona a política. Política é a arte do diálogo, meus amigos. E por muitas vezes você que se expôs no ano passado e quis de alguma forma levantar alguma bandeira, você foi usado e não percebeu. Tô mentindo ou não? Tá certo, Paulinho, mas tem um detalhe.
Mas tem um detalhe importante aí, que essa imagem tem que ser interpretada junto com a mensagem que foi vazada por um fotógrafo, se não me engano, do Estadão, que dá a entender que o Moro estaria votando a favor da indicação do Flávio Dino. E aí, é claro que política se faz com convivência, com diálogo, com relacionamento, mas política também se faz com lealdade aos votos dos eleitores. E é o que se espera do eleitor, da vontade do eleitor que colocou o Sérgio Moro lá. Vamos lembrar que ele está exercendo um mandato, ou seja, ele é um representante de milhões de paranaenses, no caso. E aí, será que o eleitor do Sérgio Moro gostaria que ele tivesse esse tipo de relacionamento e esse voto? Na verdade, independente da situação dele no STF, até porque para conseguir qualquer tipo de vantagem no STF é muito difícil do ponto de vista jurídico, técnico, do ponto de vista político e de muitos outros aspectos. Então, o Sérgio Moro, na verdade, para começar, eu já tenho uma crítica histórica, porque alguém que não é leal à Constituição, que jurou defender por motivos outros, não seria leal a ninguém. Alguém que não foi leal ao presidente, que nomeou ele ministro da Justiça, com o super Ministério da Justiça e Segurança Pública, não seria leal a ninguém. Alguém que não foi leal a um partido que deu a ele a chance de ser pré-candidato à presidência da República, com milhões investidos numa pré-campanha, e ele sai do partido sem fazer uma ligação para a diretoria do partido que escolheu para pré-candidato, não seria leal a ninguém e não seria leal, como não foi, aos eleitores dele do Paraná. Pediu, ô Pepe, só antes de você falar, preciso só um break rápido. Para você que está no rádio, a gente já volta, são 11h38. Fala. É impressionante, cara. Eu concordo com a Júlia integralmente. Para mim, a Júlia foi precisa no posicionamento dela. Primeira vez que eu concordo integralmente com ela. O que o Nelsinho colocou aqui não tem nenhum sentido, porque o Moro vai perder o mandato, Nelsinho. Os eleitores do Moro não vai ter mais o Moro como representante, né? Ou seja, o Moro tem o dever de buscar, por meio da política, por meio da busca do consenso, né, tentar salvar o mandato dele. Eu acho isso legítimo. Você está vendendo eu acho isso legítimo em troca da chance de ficar? Por quê? É legítimo? Por que vender o voto? Não tem que ser por convicção? Por que vender o voto? Não, você está falando isso, que ele tem que buscar se garantir no STF. Teoricamente, Nelsinho... Para começar... Nem o Flávio Dino acho que teria esse tipo de acordo. Mas tudo bem. Mas o voto do Moro não faz o Flávio Dino votar a favor do Moro. O texto revela que o Moro teria votado no Flávio Dino. Dá a entender. Dá para interpretar nesse sentido, né? Agora, uma coisa que me causa completamente surpresa na palavra do Nelsinho é que ele fala que o STF é político, mas ele é contra fazer política no STF, não é? Então é impressionante, ele muda de posição. Como assim, mano? Todo o tempo inteiro. É bom lembrar o seguinte: fala do Moro, Pepe, não fala de mim, não. O Bolsonaro indicou Cássio Nunes, indicou André Mendonça. O Fux é o ministro do STF, que ele é pró-Lava Jato, não é? Teoricamente, o Moro precisa de mais 3 votos para se segurar no cargo do Senado Federal. E tudo que ele precisar fazer para conseguir obter esses 6 votos é legítimo. Eu concordo com a crítica. Quem julga ele é o TSE, não é o STF, mas cabe recurso extraordinário para o STF. Mas só para constitucionalidade, cabe recurso de fato, meu amigo. O STF é o STF é o gargalo institucional no Brasil, né? E cabe recurso extraordinário do Tribunal Superior Eleitoral para o STF. O Estadão flagrou essa mensagem do Moro. Não sei se a gente tem essa mensagem aí para exibir, ô Fê. Daqui a pouquinho a gente exibe. É uma mensagem, eu não sei onde é que o fotógrafo estava, mas ele conseguiu captar o momento que o Moro estava digitando. Estava trocando um zap. Estava trocando um zap com o grande mestrão. Sabe lá Deus quem é o mestrão. Mas enfim, fala, Langani, por favor. Não, eu acho que o Koba, ele levantou um ponto aqui bastante interessante. O Sérgio Moro, ele se viu ali num dilema ético, um dilema perante os seus eleitores. O abraço em si não quer dizer nada. Claro. Isso é normal. O problema é a mensagem. O problema é a mensagem. Aí que foi o ponto aí que pegou. Então, em relação aos seus eleitores, aí ele deve satisfação. Por quê? Porque os seus eleitores, evidentemente, eles são contra o Flávio Dino e, né, no Supremo, esperavam um voto coerente por parte do senador Sérgio Moro. Agora, por outro lado, ele também está pensando na sua sobrevivência, agindo pragmaticamente, fazendo um aceno ao establishment para
que, de alguma maneira, seja no TSE, seja num recurso do Supremo, esse establishment bastante poderoso acabe aliviando o processo. É melhor sobreviver com o que você não acredita ou morrer com aquilo que você acredita? É melhor. Mandato, Paulinho. Essa é a minha dúvida. Por isso que é um dilema ético, é um dilema moral, né? É uma questão realmente bastante difícil. É a sobrevivência dele política, agora a sobrevivência perante o eleitor. Não, político pede mandato, não é mais político. Isso mostra uma diferença gritante sobre a conduta e a estratégia utilizada entre o Moro e o Deltan Dallagnol, por exemplo, que o Deltan nem recorreu ao STF, por exemplo, e está fazendo política aí... O Moro está fazendo política. Não. O Deltan, aliás. O Deltan é outro caso, gente. O Deltan tem nada a ver com a política que o Moro está fazendo. O Deltan, ele viu que o TSE não declarou ele inelegível para os próximos mandatos. Então ele achou melhor não recorrer, porque às vezes o STF, decidindo, poderia dar inelegibilidade para eles, impedindo eles de concorrer no futuro. O que o Nelson está falando é o seguinte: o Moro está tentando fazer uma articulação política que o Deltan não tentou. Ele não se mexeu. Inclusive o Deltan fez um post falando sobre isso, não necessariamente sobre isso, mas indiretamente, né? Ele fala que ele fala que o seguinte, ó: se você permite que o sistema te controle com dinheiro ou ameaças, você virou o sistema. Mesmo tendo sido cassado, eu não me arrependo de nunca ter aceito emendas e cargos do governo, de nunca ter abaixado a cabeça para os homens do poder. Eles podem tirar de mim a paz, mas não a coragem. O cargo, mas não a luta. O salário, mas não o valor. É uma indireta pro Moro. Retórica. Indireta pro Moro. Aí, turma, fala, Ju, quero te ouvir. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa discutir a possibilidade do voto permanecer secreto. Não é uma determinação constitucional. Se a gente pegar o artigo 52 da Constituição, quando fala lá das competências do Senado, fala que o Senado vai escolher por voto secreto magistrados. Ele não diz que vai ser indicação de ministro, tem que ser por voto secreto. Então, em primeiro lugar, a gente precisava trazer luz aos votos dos senadores. Hoje existe essa penumbra, existe essa possibilidade aí de se esconder por trás do voto secreto, e eu acho, sim, isso complicado, né? Então, outro ponto, a gente não pode inferir que o voto do Sérgio Moro foi pró-Dino apenas por causa desse abraço. O que é importante a gente entender é que o relacionamento político, ele precisa acontecer se você quiser defender o seu mandato. Aquele que não conversa, ele não exerce poder de fato. Ele começa a ser analisado como uma carta fora do baralho, como um voto que não vale nada dentro da casa legislativa mais, né? Sobretudo numa casa que só tem 81 pessoas, diferente da Câmara que tem 513, cada voto ali, cada pessoa é muito importante, você não pode perder ninguém, né? Essa é a vida real de um político que busca realmente ser efetivo, né? É claro que hoje a figura do Sérgio Moro, ela já é uma figura controversa, né? Muitas pessoas classificam o Sérgio Moro como um traidor, e o brasileiro não perdoa traidor. A gente precisa lembrar a trajetória dos traidores, principalmente quem traiu o Bolsonaro, foi uma trajetória, assim, péssima, ladeira abaixo, né? As pessoas simplesmente não conseguiram voltar à cena política por meio da eleição do ano passado, mas ele ainda é uma figura que carrega bastante respeito, ele ainda é visto como grande nome da Lava Jato, a Lava Jato que foi extremamente importante para o combate à corrupção no Brasil, embora hoje exista essa tentativa de reescrever a história, de reescrever a importância da Lava Jato, mas ele ainda, Sérgio Moro ainda é visto como essa figura, e é por isso que ele conseguiu ser eleito no ano passado, né? Agora, criticar o relacionamento entre políticos, como eu disse, é muito infantil. Agora, eu só discordo de um ponto. Eu acho que na nossa vida privada a gente pode e deve fazer escolhas sobre os melhores relacionamentos, sobre relacionamentos saudáveis. Então, eu mesma já optei por deixar de conviver com pessoas que pensam muito diferente de mim, que inclusive para mim implicava até um desvio moral e ético, né? E eu optei por não conviver mais com elas. Mas na minha vida política, não. Eu sempre convivi com quem eu precisei conviver e sempre tratei bem, sempre consegui ter bons resultados a partir daí.